O trabalho que eu irei apresentar tem como título Ecologia de fungos políporos de manguezal no extremo sul da Bahia, realizado por mim, Bianca Vicente Figueiredo e Jorge Luiz Fortuna. O termo políporo ele vai ser empregado para denominar os fungos do filo Basidiomycota. Então, esses fungos eles possuem estrutura denominada de basidioma. Então, aqui nós temos uma imagem da sua parte exterior e uma imagem da sua parte inferior, apresentando aí os poros, que onde vão estar as estruturas reprodutivas deste grupo. Então, alguns fungos destes grupos políporos podem apresentar essa região inferior em formato de lâminas ou pregas, mas a sua maioria vai apresentar aí em forma de poros, em diversos formatos, tamanhos e também colorações. O ambiente de manguezal, que é nossa área de estudo, ele é um ambiente costeiro, sendo uma área aí de transição entre o ambiente de água doce, marinho e o ambiente terrestre. Está sujeito aí aos regimes das marés e em algumas regiões também é chamada de estuário. Então, a diversidade de espécies desse ambiente de mangue, ela vai ser bem conhecida por seus animais e plantas que estão presentes. Mas, quando se trata aí da sua funga, dos organismos, que são os fungos, ainda é pouco conhecida. Então, o presente trabalho teve como objetivo coletar e identificar os fungos políporos em manguezais do município de Alcobaça, no estado da Bahia, além de realizar também algumas análises ecológicas, como riqueza de espécie, constância, índice de diversidade e índice de similaridade. As coletas ocorreram em janeiro de 2019 a janeiro de 2020, totalizando aí 3 coletas. Foram delimitadas 3 áreas diferentes, classificadas como preservada, estressada e antropizada, de acordo com as características observadas. E as análises elas foram divididas em 2 etapas: a parte de campo, onde ocorreram a coleta, registro de imagens e características macroscópicas, e laboratório, onde ocorreram as análises microscópicas, no laboratório lá da Universidade do Estado da Bahia, no campus 10. Aqui nós temos uma imagem, as imagens da nossa área de estudo. Então, nós temos o mapa de localização do município de Alcobaça. E aqui nós temos uma vista das 3 áreas delimitadas. A área A e a área B se encontram acima do rio Alcobaça, visualizando nessa imagem. Longe do perímetro, distante aí do perímetro urbano habitado. Já a área C está dentro aqui, próxima à área do perímetro urbano, onde é habitado. Em campo, nós realizamos todos os processos seguindo os protocolos aí recomendados por Fidalgo, Bononi, Vasgas, Islas, realizando aí todos os registros fotográficos e registros de informações na ficha de campo, com todas as informações necessárias, como habitat e coloração das estruturas desses fungos, e as análises ecológicas, riqueza de espécie, constante e índice de diversidade e similaridade entre essas áreas estudadas e delimitadas. Então, foram coletadas 25 amostras, sendo que algumas espécies elas foram coletadas mais de uma vez nas diferentes coletas. Então, nós tivemos um total de 271 indivíduos que foram analisados, onde 265 eles foram identificados a nível de espécie, 5 a nível de gênero e tivemos um não identificado. Todos esses pertencentes aí ao filo Basidiomycota da classe Agaricomycetes. Nessa lista nós conseguimos visualizar os fungos nas suas respectivas ordens, famílias, espécies e indivíduos. Então, tivemos 3 ordens e 3 famílias e as espécies seguidas dos seus números de indivíduos. Aqui nós conseguimos observar os fungos identificados por área durante as coletas. Então, aqui a gente pode ver que entre as 3 áreas, a área B, a área estressada, é a área onde teve aí o maior número de espécies. E aqui nós temos a imagem dos fungos que foram identificados: Fuscopória, Tricaptus secto, Geoffroy striato, Hexagone ignoide, Pycnosporus sanguíneos, Tyromyces e esse que não foi identificado.
Em relação às análises ecológicas, nos índices de riqueza de espécie e diversidade, a área que teve maior número de riqueza e o índice de similaridade maior foi a área B, sendo a área estressada. Então, alguns fatores que podem influenciar na diversidade de espécies no ambiente estudado é em relação ao seu substrato. Então, esse ambiente possui baixa diversidade florestal em relação a outras áreas. E, de acordo com o campus, a regularidade também com que os mangues eles são cobertos pelas marés e as condições de salinidade são fatores que influenciam aí nessa distribuição de espécies. Então, nosso estudo é somente com os grupos políporos. Durante a pesquisa, nós não conseguimos identificar a presença de fungos pertencentes aí a outros grupos, como, por exemplo, fungos no formato de cogumelo. Então, são fungos que são menos resistentes a esses tipos de condições. Então, são fatores aí que influenciam também nessa diversidade de espécies e de riqueza na área. Sobre a constância, a gente observou, através das análises ecológicas, que a espécie Tricaptus secto ela foi a espécie mais dominante, foi a predominante aí, seguida de Hexagone e Pycnospora sanguíneo, que de acordo com os parâmetros apresentaram aí um valor maior que 50%, mas Tricaptus secto é que tem destaque porque ela foi observada aí durante todas as coletas e presente nas 3 áreas delimitadas. Outros trabalhos também realizados para o ambiente de manguezal citam também essas espécies, porém elas não apresentaram dominância como nesse estudo. Então já é mais uma questão para realizar outros trabalhos nessa região para ver se essas espécies elas são espécies dominantes para esse tipo de ambiente ou somente para essa região. E os nossos índices de similaridade de Sorense, a gente observou que foi constatado que as áreas que apresentaram maior similaridade entre si foram as áreas A e B, apresentando aí uma similaridade de 60% entre si. Então, as áreas que apresentaram maior similaridade. Então, algumas espécies presentes na área A também são encontradas na área B. Então, são áreas que se encontravam próximas, porém uma mais preservada e outra mais estressada. E a área mais estressada foi a área que a gente durante o estudo, as coletas, foi a área que a gente teve mais acesso, para poder entrar e se coletar. Em relação à área A, que é a área preservada, era uma área mais fechada e a facilidade de acesso também não era tão grande como na área B. Então, concluímos que a baixa diversidade de macrofungos políporos, em relação a outros ecossistemas, então o manguezal ele possui aí essa baixa diversidade. Todas as espécies descritas elas foram citadas para outros manguezais, tanto para o Nordeste quanto do Brasil e também do mundo, tendo também ocorrência em outros ecossistemas. E todos esses citados nesse trabalho são os primeiros registros aí para o extremo sul da Bahia. A espécie Tricaptus secto, ela foi a espécie que teve destaque, sendo dominante e tendo ocorrência durante todas as áreas, em todas as coletas. E esse presente estudo, ele mostra aí a importância de se estudar a funga de manguezal para se conhecer outros fatores, que podem implicar aí nessa diversidade e também contribuir para os nossos conhecimentos, para novos conhecimentos micológicos. E os nossos agradecimentos ao UNEB, ao evento, pela oportunidade de apresentar o trabalho, ao UNEB, ao Programa de Especialização Bioecoa, ao Laboratório de Fungos, ao Projeto Fungos Extremos, que trabalha aí estudando a funga, ao Grupo de Estudo Os Funguinhos e a nossa equipe aqui que realizou o trabalho aí na região dos manguezais, com macrofungos e microfungos. Muito obrigada!